Você está ouvindo o podcast Momento à Mesa. Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus. Hoje mais uma vez a gente vai estar trazendo o podcast Momento à Mesa. E no dia de hoje quem está com a palavra é o Gabriel. Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, hoje eu vou falar de um capítulo que é um dos que eu mais gosto na Bíblia, que é Mateus capítulo 10. É um capítulo muito intenso, muito extenso também, e Jesus ele fala muita coisa aí, a gente vai ter bastante assunto pra gente conversar hoje. Então vamos começar lá, Mateus capítulo 10, versículo 1. O que está acontecendo aí? Jesus está enviando seus 12 discípulos para cumprir o ID dentro de Israel. E ele começa assim o versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus estava delegando seus 12 apóstolos. Apóstolo é um termo diferente e talvez algumas pessoas não saibam muito bem o que é, mas historicamente apóstolo ele é um termo usado pelo povo de Roma quando eles conquistavam algum lugar, alguma província. Eles enviavam um cara chamado apóstolo, que é um título político. Esse cara ele se comprometia em trazer a cultura de Roma para aquele lugar. Eles aculturavam aquele povo de acordo com a cultura de Roma. Então Jesus, conhecendo isso, ele começa a trazer o termo apóstolo dos céus. São pessoas que trazem a cultura dos céus à terra. Então, depois de treinar esses apóstolos, ele envia eles para essa missão por toda Israel. E o versículo ele segue dessa forma. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Aí ele lista o nome dos 12 e a gente vai para a parte que realmente importa, versículo 7. Ele fala bem assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E cara, começando já por aí, Jesus ele já começa quebrando tudo. É incrível, porque você percebe que ainda hoje nada mudou. Ainda hoje continua da mesma forma. Jesus ele nos comissiona, ele nos batiza com o seu Espírito, e ele nos comissiona da seguinte maneira: vocês vão conseguir fazer exatamente aquilo que eu faço. Vocês estão sendo enviados para não só para curar, mas também para libertar, mas principalmente para anunciar o reino dos céus. E algo que me chamou muita atenção, que foi o versículo que realmente me inspirou a conversar com Mateus um dia, para a gente começar esse podcast, foi esse fim do versículo, quando ele fala: vocês receberam de graça, também deem de graça. Você lembra desse dia aí, Mateus? Cara, eu lembro desse dia assim, que você falou que a gente tem essa graça, que a gente conhece a verdade e muitas vezes a gente acaba subestimando o nosso próprio potencial, porque a gente estava vivendo e ainda vive coisas incríveis aqui, graças a Deus. E você falou, cara, tanta gente pode ser alcançada por causa disso, só que às vezes a gente acaba colocando obstáculos que na verdade nem existem, então tudo na nossa cabeça. E quantas pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem? Às vezes a gente pensa que nós não temos capacidade suficiente, ou não temos conhecimento suficiente, ou não tem unção suficiente para isso, mas a verdade é que Deus ele quer levar essa mensagem, tanto que Jesus está comissionando aqui os discípulos a levar essa verdade, porque eles receberam aquilo de graça. E a gente recebe isso de Deus, a gente recebe palavra, a gente recebe momentos incríveis com ele, e a gente acabava guardando tudo isso para nós, e só a gente recebia. E aí você veio lembrando desse versículo que como a gente está recebendo de graça, a gente está recebendo tudo de Deus, a gente tem que compartilhar também. Então, a partir disso que meio que começou essa ideia de começar a compartilhar essas mensagens aí. Através do canal, podcast, né? Cara, dando continuidade, se vocês puderem acompanhar comigo aí, eu pedi pro Gil. Gil, você consegue ler para mim versículo 16 ou 17? 16 e 17. Isso. Tá na mão. 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos.
Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles, aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Cara, eu acho isso incrível, simplesmente porque Jesus ele deixa muito claro pra gente que pelo simples fato de você me seguir, você vai chegar em lugares onde você nunca imaginou. Não por causa de mim e de você, mas simplesmente porque existe uma declaração nos céus, uma declaração feita na terra, que ela tem que ser cumprida. Quando Jesus ele fala que a palavra ela ia ser propagada por todo mundo, simplesmente essa palavra que eu e você carregamos, ela vai nos levar a esses lugares, a essas pessoas que precisam ouvir. Eu me lembro, não tem como não se lembrar, porque esse fim de semana eu fui pro Descende e, cara, vivi momentos incríveis lá, mas eu percebi algumas coisas. Quando eu li esse versículo, logo eu me lembrei de um cara que pregou lá, o nome dele é Todd White. Todd White, ele estava contando que até os 30 e poucos anos ele nem sabia ler, porque ninguém tinha falado para ele da Bíblia e também não tinha interesse nenhum, mas a partir do momento que ele foi cheio pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a buscar e, cara, ele estava pregando lá. Para quem conhece, se você tiver vontade de entender mais aquilo que eu estou falando, procura lá no YouTube, só você escrever Todd White, você vai entender quem esse cara é e o que ele carrega. É incrível como que uma pessoa que ela era iletrada, ela nem não sabia ler e escrever, como que o cara fala daquela forma? É simplesmente porque a mensagem que ele carrega leva ele a ter tudo isso. O Espírito Santo ele é quem enche a boca dele. Jesus ele fala bem aqui, presta bem atenção, ele fala assim, não se preocupem quanto ao que dizer, pois aquilo que vocês têm que dizer será posto na boca de vocês. Isso daí é a ação do Espírito Santo. Eu me lembro também de um cara chamado Loren Cunningham, que na verdade ele é o fundador da Jocum. Cara, ele simplesmente enviou mais de 6 milhões de missionários por todo o mundo. Então, ele estava contando lá que hoje ele é muito velho, né? Hoje ele tem 85 anos. Então, ele não faz mais as missões, mas ele está fazendo algo incrível, que é traduzir a Bíblia em todas as línguas que existem na Terra. E ainda faltam 1000 línguas para ser traduzidas, mas ele falou que vai fazer isso até o fim do ano. Cara, isso é incrível. Então, eu vejo isso como a palavra de Deus sendo liberada para toda a Terra, cumprindo aquilo que Jesus tinha falado. E voltando para o texto, ele deixa entender que simplesmente pelo fato de você andar com Jesus, isso vai te levar para lugares altos. Quando você domina a palavra de Deus, ela simplesmente te leva, te carrega a sentar na mesa de reis ou a estar na rua conversando com um cara que às vezes está esquecido pela sociedade. E isso é maravilhoso. Então, e aí, Will? Mano, você tá falando aí, e eu comecei a pensar agora que todas as vezes que a gente já tá aqui fazendo célula, já tem tempo já, e a gente se reunia em oração bastante, e eu lembro que todas as vezes que eu tinha uma ideia de palavra ou eu tinha uma ideia de ministração, elas nunca vinham assim quando eu tava lendo a Bíblia, assim, ou quando eu tava estudando alguma coisa da Bíblia, ou ouvindo alguém que me inspira, vendo alguma pregação. Isso aí ajuda bastante para você ter um entendimento, né, bíblico, também para poder, por exemplo, responder alguma pergunta que alguém tem, te dá uma base muito boa, né, para poder entender verdades espirituais. Mas na hora de fazer uma palavra ou na hora de fluir na ministração, saber o que falar, cara, sempre vem através da oração. E é bem esse versículo, porque quando a gente estiver nesse momento de grande importância, que a gente tem que realmente se expressar, falar alguma coisa que vem de Deus,
não vai ser algo que vai vir de nós, vai vir de Deus, já está falando que vai vir de Deus, do próprio Espírito Santo dele. Então é através da oração que a gente tem os nossos olhos abertos para verdades espirituais, aquilo que vem de Deus. Então isso tira muito o peso que tem, que às vezes a gente coloca em nós mesmos quando, por exemplo, vai fazer alguma coisa de evangelismo, ou se você vai pregar, você vai ministrar, você vai fazer qualquer coisa. Acaba tirando aquele peso que está sobre você, pensando, será que vai dar certo? Mas eu não sei falar direito, mas eu vou ficar nervoso. E tudo isso que impede de realmente fazer o ID sai completamente, porque você recebeu de Deus através da oração, e Deus está falando aqui que é pelo Espírito dele que você vai falar. Então, é exatamente igual ao testemunho que o Gabriel deu aqui lá do Descende. O avivamento já chegou, você tem que ir lá e fazer. Pare de dar desculpas, que como Moisés tentou dar várias desculpas, mas Deus mostrou que essas desculpas não adiantam de nada. O que importa é você ter atitude. Se você realmente está disposto a levar a palavra de Deus, você está disposto a realmente fazer a diferença, isso não vai depender da tua capacidade, mas vai depender se você depende de Deus ou não. Porque, como o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quer dizer, quando eu sei que eu não tenho força suficiente para poder vencer aquele desafio e começo a depender totalmente de Deus, aí então que as coisas vão começar a dar certo. Eu falando em relação a, né, a dependência, eu sempre tive comigo também, cara, que a gente tem que ser totalmente dependente, a gente tem que estar sempre, tipo, não só em oração a Deus, mas em intimidade com Deus. E intimidade não, tipo, você parado, querendo chamar a atenção de Deus, não, tipo, no seu dia a dia você tá ali e buscando entender alguma coisa de Deus, buscando entender alguma coisa daquilo que você leu. E comigo é a mesma coisa, tipo, a maioria das experiências que eu tive foram coisas do dia a dia. Não foi ali no momento que eu parei para realmente para ler a Bíblia. Lógico, muitas coisas você tem um esclarecimento ali na palavra. Você abre sua mente, você está lendo alguma coisa, você consegue entender aquilo que você está lendo. Mas experiências assim com Deus, tipo de Deus falar alguma coisa, de Ele mostrar alguma coisa, foram no dia a dia. Até tipo, quando eu vou pregar aqui na célula, eu uso muitas coisas do meu dia a dia para simbolizar alguma coisa ou para trazer referência. E uma das coisas que aconteceu depois de eu estar num tempo ali com Deus muito legal, é que eu estava andando de moto. Eu costumo andar de moto, eu tô orando, tô falando com Deus, e isso é muito legal. E um dia eu tava subindo uma rua, e era uma rua movimentada aqui no centro da cidade, e eu olhei pro lado para ver se não tinha carro e vi que não tinha carro, eu acelerei a moto para sair. Nessa que eu acelerei, eu olhei para frente e tava passando um casal e a mulher tava grávida, tava tipo no estágio final lá de 8 para 9 meses. E o pai da criança, ele pegou, ele no susto que viu a moto tava acelerando, ele foi e colocou a mão na barriga da criança, na barriga da mulher que tava a criança. E cara, automaticamente eu olhei aquilo e Deus falou pra mim que tipo, assim era Ele com a gente. Como se a cada instante, qualquer coisinha que fosse acontecer, ele tava ali colocando a mão para tentar proteger a gente. E mano, isso é muito top, muito legal. E colocando no que o Will, no que o Gabriel já estava falando, que isso que eu vivi, isso que eu senti, que Deus falou para mim, eu tenho que compartilhar, eu tenho que falar. Até uma das coisas legais desse podcast, que é essa interação com a nossa vida. Não é só a palavra, a gente não vem trazer só coisas que estão na Bíblia, a gente vem trazer verdades que a gente vive. E até tá aqui em Mateus 10, no verso 27, que diz assim: o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos,
proclamem dos telhados. E cara, isso é muito louco, velho. Porque Deus, ele tá falando com a gente ali, a cada minuto ele tá falando algumas coisas pra gente, que ele mesmo fala: eu tô falando pra você não só pra você viver isso e continuar na sua vida e você aprender. Não, ele quer que a gente aprenda, mas ele quer que a gente ensine também as outras pessoas. Ele quer que aquilo que a gente ouviu dele, ele quer que também outras pessoas também escutem. Então esse podcast é um dos nossos objetivos, é que a pessoa que está escutando também aprenda com isso. Também viva o sobrenatural, também consiga tirar aí experiências boas do que a gente está falando. Cara, exatamente. E o Gil entrou nesse versículo exatamente onde eu ia entrar agora. E, cara, é incrível, porque é um dos versículos que eu realmente mais gosto na Bíblia, que tá nesse capítulo que eu gosto muito também, que igual o Gil leu, eu vou ler de novo, ele fala bem assim, 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode te destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Cara, isso é incrível. E o Mateus estava falando ali mesmo, tipo, quando você recebe de Deus, mas você não consegue passar isso, você inventa tantas desculpas, assim como Moisés. Mas, cara, Deus deu uma resposta para ele tão incrível, que ele falava: Deus, mas eu não sei falar. No passado eu não sabia falar e agora eu também não sei falar. Então, como que eu vou passar? E Deus fala para ele: mas quem criou a boca do homem? Não fui eu? E, cara, foi Deus que fez, e a obra é dele. Então as coisas simplesmente vão acontecer. Nesse versículo que a gente acabou de ler, eu separei aqui 2 pontos que são cruciais dentro do mesmo versículo. Primeiro, ele fala do secreto, a importância do secreto na nossa vida. E aquilo que Deus, tem coisas que Deus ele só vai para falar para você, só para você. Ele não vai falar para você nesse podcast, ele não vai falar para você numa pregação que você assiste pelo YouTube, ou ele não vai falar para você numa célula, ou na igreja, no próprio culto. Cara, tem coisas que Deus só vai falar para você quando tiver você e ele no secreto. Coisas que você vai ouvir de Deus para você poder falar para outras pessoas. Coisas que você vai ouvir sussurrado no seu ouvido para que você proclame dos telhados. Essa é a importância do secreto. E, Mateus, fala aí, cara. Qual que é a importância do secreto para você? Como que é a sua vida devocional, cara? Conta pra gente aí. Então, a minha vida devocional, eu tô sempre tentando coisas novas, porque, assim, eu não sou casado ainda, nem namorado eu tenho, mas enfim, eu acho que, tipo, num relacionamento longo, assim, você tem que ir mudando as coisas, né? Porque senão, se ficar naquela mesmice lá e cair numa monotonia, você já não tem nem mais vontade de estar naquele relacionamento, né? E o meu relacionamento com Deus, eu vejo da mesma forma, é um relacionamento a longuíssimo prazo. Eu quero passar toda a eternidade num relacionamento com Deus. Então, eu estou sempre tentando coisas novas. Agora, pela manhã, geralmente o meu momento com Deus é pela manhã, a não sei que seja um dia excepcional, né, que eu tenha que acordar muito cedo, aí eu deixo para um pouco mais tarde. Mas geralmente pela manhã, depois que eu já tomei meu café da manhã, eu vou ter meu momento com Deus. E antes eu começava orava, pedia para Deus a direção daquilo que eu iria ler na Bíblia, porque eu sempre achei melhor, primeiro, ouvir de Deus aquilo que Ele tem para falar para mim, para que fique mais claro, quando eu for ler na Bíblia, aquilo que Ele está falando, do que eu ler algo na Bíblia. Mas se bem que às vezes funciona dos dois jeitos, porque a palavra é uma espada, né, que divide alma e espírito. Então, ela funciona das duas formas. Às vezes eu leio a Bíblia antes e às vezes acabo percebendo que a Bíblia está pedindo para eu orar sobre alguma coisa. Então, começando a ler a Bíblia ou começar orando, geralmente começo orando, mas dos dois jeitos tem suas vantagens e desvantagens. Agora eu começo ouvindo uma mensagem para
para dar uma pensada em algo que Deus está querendo falar comigo, né? Geralmente de um pastor que eu gosto muito, do Timothy Keller, e eu faço algumas anotações ali. E ele fala de coisas mais relacionadas à sociedade de hoje, ao mundo de hoje. Eu acabo escrevendo aqueles pontos e depois eu medito um pouco, aí entro na presença de Deus e por fim eu oro, termino a minha oração, leio a Bíblia. A minha leitura bíblica ela sempre é feita da seguinte forma: eu leio um capítulo de Salmos, um capítulo de Provérbios, um capítulo de Eclesiastes e um capítulo do Novo Testamento, geralmente dos evangelhos, dos 4 evangelhos. É o que eu tenho focado agora no momento. E faço um pequeno resumo daquilo que a Bíblia está me ensinando, porque os Salmos, ele mostra muito da nossa vida com Deus. O salmista, ele passa por dificuldades como a gente, muitas vezes ele se desespera e pergunta se Deus esqueceu dele, e fala: Deus, cadê você? Eu estou sofrendo. E um capítulo depois ele fala: Deus, como eu te amo, o Senhor está comigo em todos os momentos. Então, ele é bipolar como a gente é bipolar, que um dia a gente fala: Deus, cadê você? Mas no outro a gente fala: Deus, o Senhor é maravilhoso, e não esquece. Um capítulo de Provérbios, porque é o livro da sabedoria. Eu, às vezes, estou fazendo alguma coisa e vejo no livro de Provérbios que eu não devia estar fazendo aquilo, e eu falo: Deus está falando claramente comigo que eu preciso crescer em sabedoria, porque eu não estou agindo de forma sábia. Eclesiastes é para você pensar nas questões da sociedade, do dia a dia, coisas da vida, que ajudam a entender um pouco como Deus age, e principalmente ler sobre as boas novas de Cristo, ler sobre os milagres de Jesus e também algum ensinamento um pouco mais profundo, alguma carta, né, epístola, algum livro mais complexo, né? Mas só para... E essa é a minha relação devocional, mas só para falar um pouco daquilo que o Gabriel estava falando, do secreto. Eu lembro uma vez que a gente se reunia, né, a galera da célula, e a gente orava junto. E era um momento intenso, porque a gente orava lá em casa e a gente fechava a porta, fechava tudo e ficava todo mundo no escuro, ali no espaço reduzido pelo número de pessoas, e era muito intenso. A gente cantava, orava e aí as pessoas tinham liberdade para ministrar. E eu lembro uma vez que a gente levou algumas visitas lá, né? Uma galera que é da igreja, a gente conhece, mas não é da célula, e eles foram lá. E enfim, a gente acabou realizando o que a gente faz de sempre, né? Oração, tal. Pra gente foi normal. A gente terminou ali e falou: cara, Deus agiu de forma poderosa, glória a Deus. E vida que segue. E eu ministrei normal, o Gabriel ministrou normal. Aí, no dia seguinte, né? Essa reunião foi numa sexta-feira. No sábado a gente encontrou essas pessoas com alguns amigos deles e eles falaram: viu, Matheus, você precisa me convidar para essa reunião na sua casa, cara, porque eles estão falando aqui que foi incrível aquilo que aconteceu, a música, a ministração foi surreal, foi demais, cara, eu não acredito que vocês estão vendo isso aí e estão deixando a gente fora. E eu falei: cara, parece que na hora, assim, você tá com a mente vazia, tranquila, de repente você começa a fluir no Espírito, você realmente, o Espírito se apodera de você, né, como fala na Bíblia. Porque muitas das minhas ministrações, às vezes eu terminava de ministrar, o Gabriel falava: cara, que top isso aí, mano, você escreveu. Eu falei: cara, foi na hora. Mano, você tem que pregar isso. Eu falei: amor, já esqueci, já. Que pena que a gente não gravou, né, essa parte, mas, cara, Deus, ele traz coisa ali pro momento e você acaba fluindo ali no momento e ministrando uma coisa que realmente é incrível. E quando você tá falando, você fala: não acredito que eu pensei nisso, mas não é você que pensou nisso mesmo, é Deus que trouxe, cara. Então, isso realmente é um encorajamento para você que às vezes se sente inseguro na hora de ministrar. Cara, a gente já ministrou muitas vezes na célula e nos momentos de oração. Às vezes eu pedia a palavra para ministrar, eu não tinha nada ali, mas eu sentia que eu precisava entrar, e aí a hora que eu abria a minha boca, as palavras começavam a chegar, como está escrito em Mateus. Como se as palavras fossem colocadas na minha boca mesmo pelo Espírito Santo. Então, cara, a Bíblia é real. O que Deus prometeu na Bíblia vai acontecer. Parece loucura você falar assim: mas como que as palavras vão ser colocadas na minha boca? Eu vou abrir a boca lá no meio de um monte de gente, e se não sair nada eu vou passar vergonha.
cara, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E dessas formas loucas que Deus age, é realmente para confundir as sábias, porque não tem explicação o que acontece. A única explicação é Deus. É isso. Sim. Cara, você falando assim, eu me lembro de um testemunho próprio meu, de quando, cara, eu nem tinha, na verdade, eu tava no meu primeiro ano de célula, como líder de célula, a gente começou com células na igreja em 2016, né, em outubro de 2016, e eu acho que isso aconteceu bem no finalzinho do ano. Eu já estava como líder pregando na célula, mas não tinha essa ambição de realmente prosseguir ministerialmente. E cara, uma vez estava tendo uma vigília na igreja e no meio dessa oração estava tudo apagado, a gente estava livre para orar e caminhar na igreja. Eu estava bem na frente do altar assim e aquela música alta tocando e eu orando a Deus, eu falava: Deus, na verdade já vinha com isso no meu coração há algumas 2 ou 3 semanas, e Deus falando: cara, eu tenho um futuro para você, eu tenho um futuro para você. E eu falava: nossa, Deus, mas eu não sei se eu quero pregar, não sei se eu quero viver a minha vida nisso, eu tenho sonhos também e tal. E eu resistia a isso. Mas nesse dia eu senti o Espírito Santo falando para mim: suba no altar. E eu subi no altar, o altar estava vazio, não tinha ninguém, estava tudo escuro. E na nossa igreja tem uma cruz lá em cima do teto, uma cruz bem grande. E eu deitei no chão do altar olhando para aquela cruz, eu fechei os olhos e eu falei: Deus, isso daqui é irresistível, eu me entrego por inteiro, entrego os meus sonhos, eu vou viver isso que o Senhor está me convidando a viver. E naquele momento eu fechei meus olhos e eu senti como se o Espírito Santo estivesse falando: fecha os olhos e abre a boca. E eu abri minha boca e eu senti como se literalmente uma coisa estivesse enchendo a minha boca naquele momento. E foi uma experiência que marcou a minha alma, cara. Tá gravado na minha alma como se fosse uma tatuagem. Sempre que eu me lembro do meu chamado ministerial, eu sei que o marco foi nesse dia, quando Deus realmente me chamou, eu aceitei e Ele encheu a minha boca com a palavra dele. E, cara, isso é incrível. Me lembrei disso quando você estava falando. Voltando, a gente falou um pouco do 27, sobre o secreto, mas no versículo 28, ele fala bem assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isso é meio forte, né? Meio extremo de ser falado, pesado. Mas eu entendo aí, é Deus falando aí pra gente: não tenha a sua vida pautada pelo medo. Simplesmente porque quando você pauta a sua vida pelo medo, você está debaixo do domínio do diabo. Mas a partir do momento que você entende que o medo, ele não tem domínio sobre você, Jesus, ele levou sobre si o medo também na cruz, cara. Você entende que o diabo, em todo o tempo depois da morte de Jesus, ele sempre tentou vencer os cristãos através do medo, através da perseguição. Naquela época era o medo da morte. Os apóstolos, eles pregavam e falavam: a gente vai matar vocês. Eles cortavam a cabeça dos apóstolos. Na cabeça deles estavam silenciando aquilo que Deus estava tentando passar para o mundo. Podia parecer que os 12 apóstolos mortos, a mensagem ia acabar por ali. Mas mal sabia o diabo que o mártir, ele simplesmente fortalece a causa. Pelo fato de ele estar matando os cristãos, o evangelho foi mais propagado ainda. Pelo fato dele ter matado Jesus na cruz, mal sabia que o plano divino era exatamente esse. E a morte de Jesus na cruz, ele eclodiu no mundo inteiro. Então, quando a gente entende que a morte não tem poder sobre a gente, o medo não tem poder sobre a gente, porque ainda que eu morra hoje, para mim é lucro, assim como diz Paulo, porque simplesmente vou encontrar Jesus. Então eu não tenho medo da morte. Então, simplesmente o medo não me domina. E é exatamente isso que Jesus está falando nesse versículo. Não tenha medo da morte, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Mas sim temam a Deus, que mata tanto o corpo quanto a alma. Tem muita coisa ainda nesse versículo 10, só que eu estou vendo aqui que a gente já passou de meia hora falando aqui, e a gente podia estender muito mais essa conversa, mas vai ficar para a próxima quinta-feira. Você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço. E na quinta-feira que vem a gente se vê de novo. Deus te abençoe. Falou! Falou!